Olá, mais um podcast Mais Saúde, o podcast do Sortudo. E hoje eu tenho uma convidada toda especial. Ela já esteve comigo, você lembra, mas sempre é muito bom conversar com ela e aprender com a fisioterapeuta Emilena. Tudo bem, Emilena? Tudo bem, Carol? Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar sobre um assunto muito importante, né? Então já vamos falar qual é o assunto. Nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Como a fisioterapia pode ajudar no tratamento do câncer de próstata? Será que você sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Como que é, Milena? Eu vou contar para você, Carol. É, o câncer de próstata hoje é o segundo câncer mais comum nos homens, né? O INCA ele fez uma estimativa que a cada 3 anos ele faz essa estimativa. E agora em 2023 ele lançou que até 2025 mais de 72 mil novos casos de câncer de próstata vão surgir até 2025. Então é um número muito alto de Não homens. gostei de saber. É uma É, realidade uma triste, realidade, né? mas tem a fisioterapia para ajudar, né? Isso, A gente perfeito. pode começar já a partir do momento de orientação, né? Que é a parte de prevenção, a gente falar a respeito do exame, do toque, do exame do PSA, e orientar o homem da família, o marido, o pai, o vô, o tio, né? O homem que está próximo da gente, falar sobre a importância desses exames para que seja feito. Certo. Aí já inicia um trabalho da fisioterapia. Ah, mas antes que você fale, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que a fisioterapia, como que você norteia isso com a fisioterapia em tantos casos de doenças, porque muitas pessoas pensam que a fisioterapia trabalha a parte física, não sabe o quanto ela melhora a qualidade de vida, como ela Sim, vem a favorecer e diminuir todas as consequências de uma doença, não é isso? exatamente. Porque se a gente começa já na parte da prevenção, é um grande passo, né? Eu acho que o conhecimento, a prevenção é a arma mais poderosa que a gente Sim, tem. é o que nós precisamos, Isso, prevenção sempre. exatamente. Eu conhecendo o que eu vou passar no tratamento do câncer de próstata, hoje o mais conhecido é a retirada total da próstata. Mas não são todos os homens que fazem essa retirada. Alguns fazem só a radioterapia. Tem os seus malefícios, as suas consequências? Tem. A maioria tem sido sintomas transitórios, né? É, com a robótica, cirurgia robótica, esses sintomas têm sido cada vez mais curtos, mas a fisioterapia atua. Se eu já começar a tratar esse homem, a fortalecer essa musculatura dele, a chance dele ter uma incontinência urinária, uma disfunção erétil, é muito maior do que ele deixar para tratar depois, quando aquilo Certo. começar a aparecer, E né? Milena, nós conversamos há um tempo atrás sobre como a fisioterapia ajuda também no tratamento do câncer de mama, Isso. né? Você explicou muito bem como ela vem de encontro para trazer melhor qualidade de vida para a mulher que já sofre com câncer de mama. E o homem, ele tem o diagnóstico e como que ele pode ser ajudado pela fisioterapia? A gente fala que o câncer de próstata, uma brincadeira que a gente faz, é que é o câncer característico do homem mesmo, né? É um câncer que ele demora mais para aparecer, ele é mais lento, ele é mais devagar, é característico do homem, né? Sim, Então, a chance de cura, quando descoberto logo no início, é muito alta. Ela é maior do que um câncer de mama, a chance de cura. Então, se o homem ele tem noção disso, ele tem uma arma muito poderosa na mão. Ele sabe que ele tem que fazer o exame, ele sabe que ele já tem que começar um trabalho de fortalecimento. As sequelas mais comuns, tanto de uma retirada de próstata ou da radioterapia, é a incontinência urinária, disfunção certo. erétil. Então é importante a gente falar sempre, mas principalmente agora no Novembro Azul. Sim, sempre, né? Novembro Azul é Uma um lembrança, um alerta, isso. alerta. Mas a prevenção é o ano todo. É Isso, o ano isso. todo que esses homens têm que lembrar de fazer os exames. E o homem está com o diagnóstico. Que momento já deve procurar a fisioterapia? Quando ele recebe esse diagnóstico, o médico vai escolher o melhor tratamento para ele. Então, se for a cirurgia ou se for uma Uhum. radioterapia, a gente vai explicar para ele o que pode acontecer no pós-cirúrgico, o que pode acontecer na radioterapia,
Se for um caso mais avançado, ele vai ter que ir para quimioterapia. E o que pode acontecer? Porque para eu entender onde que a fisioterapia pode amenizar essas dores, esse sofrimento e a questão emocional também. Bastante, né? Você imagina para um homem uma disfunção erétil. Como que é isso? Por mais que ele é um câncer que aparece mais comum depois dos 50, 60 anos. Mas hoje os homens estão sexualmente ativos por mais tempo. Então a disfunção erétil, uma incontinência urinária para um homem é muito constrangedor. Homem tem aquele uma crença, um tabu, exatamente. Homem não pode falhar, homem não pode, né? Então para ele isso é muito difícil. Homem, ele demora um pouquinho para aderir ao tratamento. E quando ele adere, ele é muito mais efetivo do que a mulher. A mulher tem os filhos, a mulher tem a casa, a mulher tem, né? E o homem não. Ele larga tudo para ele ir lá e fazer o tratamento dele. Ele adere muito bem. Então, se eu começar um fortalecimento do assoalho pélvico com esse homem antes dele ir para uma cirurgia, antes dele ir para uma radioterapia, eu amenizo. Alguns estudos dizem que até mais de 15% esses sintomas. Através de exercícios físicos. Exercícios e também a gente tem aparelhos, né? Aparelhos de estimulação que eles vão agir na musculatura mais profunda do assoalho pélvico, que é fortalecer toda essa parte de baixo, responsável pelo segurar a bexiga, né? Essa parte, sustentar toda essa parte. Então, se essa musculatura estiver forte, as sequelas lá na frente vão ser bem menores. Pela sua vivência, pela sua experiência, neste momento, qual a maior dificuldade que o homem apresenta? Ainda é de procurar para fazer o exame. Ainda é, infelizmente, ir até o médico. Eles acham que só o exame de sangue, o PSA, que já é suficiente. Infelizmente, não é, né? É um dos exames, Entendi. Mas o toque retal é muito importante. Então, já começa por aí a dificuldade dele. E às vezes ele descobre quando já está no estágio muito avançado, que aí é mais difícil. É mais difícil tratar, é mais difícil curar, é mais difícil a gente conseguir amenizar essas sequelas. Então, ainda essa coisa cultural ainda está muito forte no homem. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui, que você consegue falar com propriedade para as pessoas que estão assistindo, de repente o homem que está assistindo, ou para a mulher conversar com seu marido, com seu namorado, com seu pai, enfim, para todos terem essa consciência. A gente sabe que desde pequeno quem leva os filhos ao médico é a mãe, né? Então, quem leva o marido para o médico é a mulher. Então, quem não é casado, que tenha namorado, então a gente faz um alerta para as namoradas. Porque homem é muito difícil o homem ir lá e bater na porta do médico e falar: olha, eu vim para fazer meu exame. Então, a gente, como mulher, a gente tem mais essa responsabilidade de alertar os homens a importância do PSA, que é o exame de sangue, e do toque retal. O lugar que a uretra ela se encontra é bem na frente do reto. Então, é só com o toque que o médico sente uma diferença de textura, né? Ela fica mais dura. Então, é só no toque. Não tem nada melhor do que o toque para o médico saber, mesmo que esteja uma alteração, para confirmar e bater um martelo de que é um câncer, tem outros exames ainda. Tem biópsia, tem ressonância, tem outras coisas. Mas um pontapé inicial é o toque retal. É o mais importante. E quando o homem faz a cirurgia e após a cirurgia, como a fisioterapia ajuda? Se ficou essa sequela da incontinência urinária ou da disfunção erétil, a gente começa a trabalhar a partir daí. Às vezes o que acontece é que o homem demora um pouquinho para procurar. E às vezes é transitório, no máximo 15 dias a gente consegue sumir com essas sequelas. Mas dependendo da idade, demora um pouco mais. Pessoas de mais idade têm mais dificuldade para procurar esse tratamento. Sim. Então, a partir do momento que ele começou a apresentar os sintomas, se ele foi orientado lá no começo pelo fisioterapeuta, ele já sabe que esse é o momento dele procurar a fisioterapia. E se ele já fez, né, um trabalho com fisioterapeuta antes da cirurgia também, ele sabe dessa continuidade. Ele já sabe que isso pode acontecer. Traz o bem-estar. Isso. Ele já está ciente de que isso pode acontecer. Que ele vai ter um escape de urina, que vai ser mais difícil para ele, uma relação sexual, mas ele sabe que hoje já tem que começar a minha fisioterapia. Então, eu vou dar continuidade ao tratamento que eu comecei lá na frente. E esses sintomas são frequentes? São bastante. Quanto mais idade, mais frequente é.
né? Entendi. Mesmo com a cirurgia robótica, eles estão diminuindo bastante. Mas o paciente mais idoso ainda tem apresentado bastante, principalmente a incontinência urinária. O idoso já tem uma chance maior de ter essa incontinência, né? Exato. Então, isso que eu estava pensando. Ele já não tem uma boa musculatura, ele já tem um problema, porque a uretra, a próstata, ela abraça essa uretra. Com o passar dos anos, a próstata tende a aumentar de tamanho. Então, ela já começa a comprimir essa uretra, né? Então, já é mais difícil para o idoso segurar esse xixi. Ele vai várias vezes fazer e faz em pouca quantidade, né? Então, ele já tem uma dificuldade. A musculatura dele já é mais fraca. Então, se ele não fizer esse tratamento antes, a chance dele ter uma incontinência maior e mais prolongada é bem maior. Mais uma vez, reforçando a questão da prevenção, quanto antes o tratamento, qualquer tipo de tratamento, e nós estamos falando especificamente da fisioterapia, ela é muito bem-vinda. A prevenção é necessária para melhorar a qualidade de vida sempre. E, Milena, além da incontinência urinária, quais sintomas mais que a fisioterapia pode trabalhar para esse homem que teve câncer de próstata? Alguns ficam com incontinência fecal também. Também? Também. E disfunção erétil, que também acontece bastante. Sim. E às vezes ele tem vergonha de chegar e falar que ele está com esse problema, né? Por isso que já convém quanto antes, que já vai estabelecendo um vínculo, já tem uma liberdade para já poder tem falar. essa questão de empatia com o fisioterapeuta, né? Ali, muitas vezes, a esposa ou algum familiar junto também nessa dinâmica, nesse trabalho, nessas orientações, não é? Isso. A gente tem que trabalhar muito com a família, né? Principalmente a esposa, né? Quem tiver, ou quem não tiver esposa, mais uma filha, alguém que seja uma cuidadora, alguém próximo. Muito importante. É muito importante. Porque vai dar continuidade ao nosso trabalho. É a rede de apoio. Exatamente. Que é necessário e todo mundo estar junto ali com esse propósito. Num câncer mais avançado, as dificuldades vão ser maiores, né? Aí entra o tratamento da quimioterapia, que a gente já conhece as inúmeras sequelas da quimio. A gente fala, assim, até com uma empolgação, porque a gente sabe que pode melhorar, mas nós não estamos romantizando. Nós sabemos que é triste, que muitas vezes é dolorido, que é complicado, mas a gente tem que lidar com essa realidade. Exatamente. E eu acho que se a gente falar sobre prevenção, a chance de a gente chegar num estágio desse é muito menor, né? Talvez a gente falando mais, a gente consiga mudar esses números que o INCA colocou de mais de 72 mil casos. Então, acho que se os homens estiverem mais orientados e mais conscientes da importância disso, menos mortes vão ter. A gente pode até ter câncer, casos de câncer, mas as chances de cura vão ser muito grandes. Eu não vou chegar a levar uma morte, porque o que leva à morte é você demorar muito tempo para descobrir esse câncer. Quando você descobrir, ele pode ter risco já de estar em metástase. Câncer de próstata, ele gosta muito de ir para a parte óssea. Então, às vezes, você vai começar a sentir dor nas pernas e você fala assim, mas deve ser da coluna, que eu senti problema na coluna. E você vai mais a fundo, você descobre que você está com uma metástase que começou lá do câncer de próstata, né? Então, a gente tem que falar muito de prevenção. Por isso que é tão importante vir aqui, falar, orientar. Quanto mais pessoas souberem dessa importância, melhor. A gente ser multiplicador de informação. Exatamente. E é necessário, né? E não precisa ser da saúde, né? Você às vezes está no... Você não é psicóloga, mas você não entendo nada disso. Mas você está atendendo um pai, uma mãe, você fala, olha, tem os exames, você fez, entra num assunto, a importância do exame. A gente tem Outubro Rosa e Novembro Azul para a gente lembrar disso. Mas a gente tem que lembrar o ano todo. O ano todo. E o ano todo a gente tem algumas datas pontuais, que não é só aquela data, a prevenção o ano todo, mas naquele momento a gente intensifica essas ações de prevenção, como o Setembro Amarelo, também que a gente vê, infelizmente, tantos casos de suicídio, não só nesse mês. E que não acontece só em setembro, né? Então, é o ano inteiro. Quantos por dia tem desse caso? Mas a gente escolheu um mês para falar sobre isso.
A história do Novembro Azul, eu não sei se você já Vamos falar um ouviu. pouquinho? O Novembro Azul, ele começou já se falava em câncer de próstata em 2003, mas aí dois amigos tiveram uma ideia, estavam num barzinho bebendo, de deixar o bigode crescer para lembrar o homem essa importância da saúde, de cuidar da saúde, né, do câncer de próstata. Ainda se tinha o Outubro Rosa, que já tinha começado essa campanha, era o lacinho rosa, Certo. e aí eles falaram, vamos deixar um bigode crescer. Naquele momento, 30 amigos já aceitaram. É um símbolo masculino. Isso, é o símbolo, né? E naquela época ninguém deixava o bigode crescer. E naquele momento já 30 amigos falaram assim, não, a gente topa. E daquilo ali começou uma movimentação. E era o mês de novembro. E aí a campanha começou a tomar conta. E aí depois eles começaram a deixar a barba, o bigode, né? Todo novembro ficou instituída essa data do Novembro Azul, de lembrar o homem de cuidar da sua saúde, né? Então foi uma brincadeira de dois amigos que começou uma campanha tão importante. Mas que a gente não pode pensar só em novembro. Certo. Emilena, fez a cirurgia, o homem continuou o tratamento com fisioterapia e como que permanece esse tratamento? Dificilmente depois que ele resolveu esses problemas, né? Às vezes ainda pode ficar algum resquício, às vezes dependendo da idade, como eu te falei, a gente não consegue 100%, né, de melhora. O momento que ele procurou, talvez a fisioterapia, também a gente não consiga resolver 100%, mas que ele continue uma atividade física. Porque a partir dali, ele precisa ter qualidade de vida. Então, que ele pense numa alimentação saudável, numa atividade física. Horas de sono. Exatamente. Adequado. Né? É cuidar da cabeça, do corpo, do espírito, é um conjunto. É um todo. E tem que ser sempre. Isso. Então, que ele coloque a fisioterapia, de repente ele não queira mais uma fisioterapeuta, que ele vá para academia. Mas o importante é ele dar sequência nesse estilo de vida que ele adotou durante o tratamento. Então, que ele continue nisso. Porque tem casos de recidiva? Tem. Câncer a gente sabe que está aí. Que pode aparecer algum outro tipo de câncer, né? Então, que a gente mude o estilo de vida, né? Adere à atividade física, uma alimentação saudável, a não beber, não fumar, todas aquelas coisas. É isso mesmo, Marquinhos. Nós fizemos já uns 26 podcasts na saúde, mais ou menos isso. E não tem um que nós não reforçamos e falamos da qualidade de vida, como comida de verdade, uma boa alimentação, atividade física, que é o melhor remédio que existe, horas de sono, né? E tudo isso vai diminuir o estresse, porque nós sabemos que o estresse é prejudicial à saúde, o estresse traz doença, a pessoa somatiza, então não tem como não cuidar do corpo e da mente. Exatamente. Hoje tem estudos que mulheres muito novas estão tendo câncer de mama antes dos 40 anos. E isso um estudo foi feito, está muito relacionado com a parte emocional. Traumas, estresse, que essa mulher vem carregando antes dos 40. E hoje a gente sabe que o estilo de vida está bem, né? Dificuldade de lidar com a realidade e vai tendo mecanismo de negação, vai só trabalhando, vai fingindo que está tudo bem, de repente surge alguma coisa no corpo. E aí ela fala, bom, agora eu preciso parar e cuidar de mim. Então, às vezes, não dá tempo de se parar e cuidar. Precisa prevenir. Prevenção sempre é o melhor remédio. A gente precisa frisar e falar e refalar e falar de novo. E você atende muitos casos de câncer de próstata, de homem com câncer de próstata, que faz tratamento? É mais difícil, Carol. É mais difícil. O público feminino é muito maior. Apesar de muitos ainda não saberem que a fisioterapia atua nessa Por isso área. que eu falei, você tem que estar aqui no podcast Mais Saúde, pra gente divulgar, assim, ter consciência. É muito importante. Por isso que eu te agradeço muito, porque é muito importante. Não são todas as pessoas que sabem. Às vezes a mulher vai para fazer um tratamento de continência urinária e nesse atendimento da fisioterapia comenta que o marido está com câncer de próstata, que está com sintomas, que está com isso. E aí a fisioterapeuta orienta, fala, olha, a gente pode trabalhar com ele também. Então, às vezes, assim, numa conversa, mas porque alguém já estava fazendo tratamento. Não que vamos para o médico e falou, olha, vai lá e faz a fisioterapia, que é importante.
Não, é porque uma outra pessoa já conhecia esse tratamento. Existe um nome específico dessa, eu não sei como que eu poderia falar, dessa área da fisioterapia? Não é uma fisioterapia tradicional. Não. Ou é? Como que é? Não, ela é voltada para... Nas mulheres, a gente fala que é da parte ginecológica, né? Então, é um ginecológico do masculino e do feminino, né? A parte do assoalho pélvico, essa parte da funcionalidade masculina. Mas a gente não escuta muito, né? Como você falou, não tem muita divulgação desse trabalho do fisioterapeuta. Então, esse trabalho é recente. A gente fala que é fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica. Pélvica. É pélvica. Isso. Então, mas a maioria, quem conhece, são as mulheres. Infelizmente, homens ainda são a minoria. Tem alguns médicos que já estão começando a orientar e indicar, mas não são todos. E você faz um trabalho home care? Isso, eu atendo no domicílio. Tá. E esse tipo de trabalho dá para fazer em domicílio? Dá para fazer, dá. Talvez a gente não consiga levar o aparelho, né? Porque o aparelho já é mais difícil. Mas a parte de fortalecimento, de orientação, de exercício, essa outra parte a gente consegue fazer no domicílio. Essa área da fisioterapia, como você falou, que é fisioterapia pélvica, você fez alguma especialização específica? Não, a gente aprende, eu fiz a minha pós, eu terminei a minha pós. Na faculdade a gente tem também um início, né, na parte de elétrico, quando a gente vê os aparelhos, a gente sabe que serve para isso, esse aparelho. Na minha pós também eu vi bastante sobre atuação, né, nessa área. Mas assim, específica nessa área, curso específico não. Mas a gente aprende bastante durante a faculdade. Certo. E a minha pós-graduação que fiz. Milena, e como que alivia a dor para o homem que está com câncer de próstata? Como que a fisioterapia pode ajudar a aliviar as dores? Dor do câncer de próstata é difícil. Ele não é tão comum. Talvez ele vá sentir dor num estágio mais avançado. Mas a gente tem aparelhos, a gente tem técnicas que ajudam a aliviar essa dor. Às vezes, eles sentem dores em membros inferiores, nas pernas, né? Então, a gente pode fazer uma massagem. Devido ao câncer, ao né? câncer. Isso. Tem aparelhos que a gente consegue colocar para aliviar essa dor. A gente tem o laser, que é um aparelho que ajuda muito também com a dor. Então, a gente tem recursos da fisioterapia que ajudam na dor. Atividade física também é muito importante. O exercício é muito importante. Mas aí tem um exercício adequado. Sim, a gente não vai colocar a pessoa para puxar ferro, pegar um peso, nem nada. Mas ele precisa se movimentar. Antigamente, você falava assim, eu tô com uma dor nas costas, mas falava para você faz repouso. Hoje, não. Hoje a gente sabe que quanto mais repouso, mais a dor aparece. Porque você perde sua musculatura está fraca, e aí não tem sustentação para você. Então, você vai sentir mais dor. E você acompanha para estar junto nesses exercícios, orienta os exercícios adequados. É movimentar, é fazer, às vezes, uma caminhada já ajuda, né? Alguns exercícios mais leves, mas ele precisa estar em movimento. Nada muito pesado, nada muito puxado. Mas ficar deitado só, não. Então, a gente vai associar os aparelhos com o exercício físico, para conseguir as duas coisas. A gente vê que é uma evolução da fisioterapia, evolução da medicina, a gente tem algumas orientações inovadoras, vamos dizer assim. Eu vi que você fez um post, eu achei bem interessante agora, Novembro Azul, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, porque chamou bastante atenção, eu vou colocar aqui no meu Insta, né? Você falou sobre controle de incontinência urinária, você acabou de falar conosco, ajuda na vida sexual. Exatamente. Tá? Mobilidade melhor? Melhora. A radioterapia, ela causa muitas fibroses, né? Mesmo que só ali irradiada, aquela área da próstata e tudo, a radiação acaba indo para outras áreas, né? Para outras partes do corpo. Isso. Regiões próximas, principalmente aqui do quadril, né? Então, o homem fica com dificuldade, às vezes, de andar, às vezes com dor.
Então, com o exercício, a gente consegue melhorar essa mobilidade do Tá. paciente. Voltando aqui um pouquinho na ajuda na vida sexual, oferece apoio e técnicas para melhorar a função sexual. Isso. Nesse momento, a mulher ajuda bastante, né? Então, a gente orienta alguns exercícios aí que pode ser feito no momento para ajudar. Por isso a importância ali, se tiver esposa, namorada, você estar junto, trabalhar essa orientação. Exatamente. Alívio da dor, como nós falamos, né? Como consequência, cuida das emoções. A gente conversa muito durante o tratamento, durante a fisioterapia, a sessão da fisioterapia, a gente faz meio que um papel de psicóloga. Tem uma escuta, tem um acolhimento e a escuta, que isso funciona muito. Às vezes a gente não precisa nem falar. Mas só de escutar. Isso, a gente ouve o que aquele paciente tem para contar, o que ele tem para falar, ele faz as queixas, ele tira as dúvidas, né? Então, aquele momento ali da fisioterapia, só da gente ouvir, ou às vezes tirar uma dúvida, a gente ajudou muito esse paciente. Né? Aqui também, de uma maneira geral, fala que ajuda com problemas com músculos fracos e rigidez. Porque enfraquece? Enfraquece. Porque se o homem sentir dor, ele vai parar de fazer os movimentos. Aí vem de conta que você acabou de explicar. Se ele está com dor, às vezes ele acha que ele está fazendo um tratamento, que ele não pode se esforçar, que ele não pode voltar a uma atividade física. Então ele começa a ficar mais quietinho. O idoso, então, mas com a dor ele vai conseguir fazer? Aí tem maneiras, aí que entra o exercício apropriado. Isso, porque aí a gente vai usar a parte de aparelho, de eletroterapia, né? Então vamos supor, eu coloco um aparelho que vai amenizar essa dor e vamos fazer um pouquinho de exercício. Ou então a gente faz um pouquinho de exercício e coloca esse aparelho para que depois ele não sinta dor. Pela falta de movimento, de atividade física, que acaba como consequência esse músculo ficando mais fraco. E essa rigidez? A própria radioterapia causa essa rigidez, né? Como o câncer de próstata é um câncer das pessoas mais velhas, a tendência deles perderem musculatura, ficarem mais parados e mais rígidos é muito grande. Então, assim, hoje um homem de 30 e poucos anos é muito difícil, muito raro você ver um câncer de próstata. Comum, que é um homem mais ativo. É comum a partir de que idade? Dos 50 anos. 50 a 60 anos. Isso. Por isso que o SUS, o Ministério da Saúde, eles preconizam que se faça o exame de próstata, o toque, depois, a partir dos 50 anos. Salvo se você tiver alguém na sua família muito próximo, principalmente pai, irmão e filho, que teve antes dos 50 anos. Então, a partir dos 40, 45 anos, você já tem que começar a fazer os exames se você tiver algum fator de risco. Se não, é só depois dos 50. Certo. Aqui também se fala isso, reforçando o estímulo à atividade física. Isso, né? Isso. Precisam estar ativos, né? Todo paciente que faz um tratamento oncológico, ele precisa estar ativo. Às vezes, principalmente pós-quimioterapia, que eles sentem um cansaço muito grande, eles querem ficar deitados, eles querem ficar quietinho, né? Às vezes bate aquela depressão de estar passando por uma dificuldade dessa, de um tratamento, de uma cirurgia, né? Então o paciente quer ficar deitado. O paciente quer ficar deitado no quarto, ele num quadro depressivo, aí perde força, aí perde movimento, e aí vai uma cascata de problemas, porque começam a aparecer outros problemas, né? Nesse momento, muitos pacientes descobrem uma diabetes, uma pressão alta, né? Então, começam a aparecer outros problemas. E a gente fala que um paciente oncológico, ele é um combo, né? Ele nunca vem só com um câncer. Eles começam a aparecer outras coisas, porque a imunidade abaixa, e aí tudo que estava ali dormindo começa a acordar. Você atende muito paciente com câncer? Ainda gostaria de atender mais, Carol. Ainda são poucos que têm esse conhecimento. Não só homens, eu estou falando, não só com câncer de próstata, mulheres também. Atendo. Por que eu falo isso? Aproveitando que você está aqui, porque a gente vê uma incidência muito grande de casos de câncer, independente do tipo de câncer, mas uma incidência muito grande. Sim. Estilo de vida, né, que a gente vai levando, a população está envelhecendo, né, então as nossas células estão aí, já estão velhinhas, né, a chance delas se mutarem e virar um câncer, com esse estilo de vida que a gente tem hoje, uma má alimentação, sedentarismo, é bebida, é o fumo, né,
Então, a chance dessas células virar um câncer é muito grande. Então, é por isso que está aparecendo muito caso de câncer nesse momento. Tá ligado ao estilo de vida, né? Muito. Exatamente. Muito. É isso mesmo. A maioria dos casos de câncer, claro que tem os hereditários, mas é uma porcentagem muito pequena. Antigamente falava, porque minha mãe teve, minha avó teve. Hoje se fala que até assim, uns 2% só é genético. O restante é tudo estilo de vida. E nesse estilo de vida, como nós falamos inicialmente, aquela listinha para melhorar minha qualidade de vida, principalmente, e também o estresse, a questão emocional, a questão de perdão, a questão de relacionamentos saudáveis, porque a gente escuta muito falar de relacionamento tóxico também, né? Então, a gente colocar no lugar do outro, ter empatia, eu acho que é tudo isso que vai amenizando tantos problemas que envolvem a todos, né? E menos tela também. Não é só para criança. Bom, criança, vou aproveitar e falar que criança até 2 anos, tela zero. Mas para todo mundo, acho que tem que ter um limite. As pessoas trabalham com isso, é uma ferramenta, ok, eficaz, mas tem que ter um equilíbrio também. Sim, como tudo na vida, como né, tudo. Carol? Como tudo. Eu acho que a gente precisa ser radical, né? Radical não dá certo, Não. nem na alimentação, nem nada. Nada. Né? Mas você tem que ter um equilíbrio. Bom senso Isso, ali. em tudo. Sempre buscando melhorar. Exatamente. Né? Cuidando da nossa autoestima sempre. Não é isso? Muito importante. Você tem mais alguma coisa que é interessante? Que norteia ali a fisioterapia nesse tratamento do câncer de próstata? Que se procure o quanto antes, né, Carol? Que se a gente conseguir começar um trabalho de orientação e fortalecimento dessa musculatura o quanto antes, melhores serão os resultados para esse homem, né? Que ele saiba da importância dos exames, de se conhecer, de se cuidar, de se tratar, né? E que procure um fisioterapeuta, né? A gente faz um trabalho muito eficaz com o homem, que pode ajudar bastante. Eu acredito que isso você viu muito de perto nos teus cursos, no teu curso, na tua pós. Sim, né? Sim, bastante. E o que mais te chamou a atenção? Ainda é a dificuldade do homem. É o tabu que esse homem tem de chegar principalmente para a mulher, né? A fisioterapeuta mulher, para ele chegar e ser atendido por uma mulher. Ainda é muito difícil, né? Eles têm ainda uma certa resistência. Então vamos conscientizar, como nós estamos fazendo aqui no podcast Mais Saúde. É importante. A conscientização, eu acho que quando eles pegam confiança e criam um vínculo com a gente, o tratamento flui. Isso. Mas até aí a gente tem que quebrar várias barreiras até ele chegar até a gente. Estabelecer esse vínculo. E até ele chegar até a gente também. Então, falar sobre isso é muito importante. Mas quando eles aderem de uma maneira eficaz. Sim, bastante. Milena, sempre foi um prazer conversar com você. Que bom que deu certo hoje, com chuva. Choveu hoje, hein, gente? Com chuva, com vento, sem vento. O importante é que aqui fazer do nosso papel. Né, Carol? Como nós falamos no início, não desistir. E a importância dessa informação para todos. É um trabalho de formiguinha, né, Carol? É um trabalho de formiguinha, mas que persistente. A gente não pode desistir de maneira alguma. Eu estou na luta todos os dias aí para conscientizar o maior número de homens e mulheres possível para poder ajudar. E conte conosco, né, Marquinhos? Muito obrigada. Né, João? Aqui com o podcast Mais Saúde. Muito obrigada, bom, Carol. Querido. Beijo, tudo de bom. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada. Amém. Mais uma vez. Obrigada eu. Mais um podcast Mais Saúde para você. Lembrando da nossa colaboradora Viviane Roque, né, Marquinhos? Uma esteta excelente. A Viviane que também melhora a autoestima das mulheres. E é isso. E logo mais tem mais podcast Mais Saúde para você.